Olá, tudo bem com você? Sou o professor Pedrão. Vamos continuar? Nesta aula você implementará a instrução SQL para a tabela presença. Diferente da instrução complexa da tabela lista, a instrução para a presença será mais simples. Entretanto, ela terá o filtro para que o mestre detalhe entre os Simple Dataset seja realizado. Chegou a hora de... Vamos carregar o builder. Ative o data módulo. Sim, Simple Dataset, sempre data módulo. Vamos lá de ativar o data módulo. Clique duplo no DFM. E já abra também o FRM, relatório de lista de presença DFM. Um clique duplo. Como é mestre detalhe, a gente vai usar um outro Simple Dataset. Pô, Pedrão, mas lá quando a gente fez mestre detalhe, a gente usou lá uma SQL Query, um Dataset Provider, um Client Dataset, depois um SQL Query, aí a gente fez aquela carga, né? Criou aquele field especial, um campo Dataset. Agora, com Simple Dataset, será um pouco diferente, tá? Vai ser o quê? A gente vai conectar esses dois Simple Dataset. Então, ele tem uma janela de diálogo para permitir a ligação de dois Simple Dataset. Basta que a gente tenha o quê? Um data source que vai ser a ligação entre o Simple Dataset detalhe e o Simple Dataset mestre. O Simple Dataset mestre, ele já veio, ele está aí, ele veio com a herança visual, ele veio. Porém, o detalhe não tem. Então, a gente vai adicionar agora no formulário um Simple Dataset e um Data Source antes que a gente escreva a instrução SQL. E a instrução SQL para a presença, a gente vai ter um inner join com um aluno e uma cláusula where de filtro que vai ser filtrado pelo dataset mestre, pelo Simple Dataset mestre. Vá na categoria DB Express, pegue mais um Simple Dataset, arraste para o formulário, vamos arrumar aqui um pouquinho, então. Esse DB mestre aqui, FRXDB mestre, ele vai ser aqui para o mestre. Então, coloco os dois aqui e aqui o detalhe. Já pegue também lá da categoria Data Access, pega já um Data Source. Coloque ele aqui. Já vamos mudar o nome do Simple Dataset. Propriedade name. SDS detalhe. A conexão dele, vamos pegar aqui a conexão, modificar, para usar DTM lista de presença, CNX lista de presença. Para o dataset interno, propriedade command text, dê um clique e a instrução SQL, onde aqui vai ser tranquilo, mas a gente vai usar apelido. Apelido para quem? Para a tabela presença e para a tabela aluno, porque lá do aluno a gente precisa do nome dele. O RA já está na própria presença, então a gente não vai precisar buscar de aluno RA, porque já está na própria tabela de presença, mas o nome está lá na tabela de aluno, então a gente precisa buscar esse nome. Inner join, por ser igualdade, ou seja, se tem um valor no RA de presença, esse mesmo valor deve existir lá na coluna alu RA que está em aluno. Então, inner join porque só vai trazer um ali. Selecione a tabela presença. Então, aqui a gente vai precisar do alu RA, não, do list código. Adiciona. Pré-presente
Também não, esse campo é só de entrada. O professor vai levar a lista, fará a chamada e ele vai reforçar, né? Então ele passou a lista, o aluno assinou, mas ele olha, pô, esse aluno aqui não está na lista não, algum amiguinho dele assinou. Então ele faz uma chamada e marca P para aqueles que estão presentes e F para aqueles que estão faltando. E essa coluna pré-presente, ela vai ser alimentada lá no cadastro da lista de presença quando o professor devolver a lista de presença na secretaria. Pré-presente não entra, então praticamente é o select aqui só para list código. Adiciona a tabela. Presença, então aqui a gente vai ter como PS, presença, apelido. O list código é de PS, de presença. E para aluno, então eu vou colocar aqui uma vírgula e vou colocar o ps.alo.ra, vou precisar dele para apresentar, mas não do aluno, IAL, o aluno, ponto, alo, nome. Aumentar um pouquinho aqui para ver toda a instrução. Agora o inner join. O inner join com o aluno, AL, o apelido dele, onde al.alo.ra igual a ps.alo.ra. Deu um ok e já vamos testar para a gente voltar. Igual a gente fez lá na lista, a gente monta uma parte, volta, vê se está tudo ok, estando ok, a gente continua. Ok. Ativa o SDS. Passou para true, então até aí tudo bem. Agora a gente vai adicionar a cláusula where, onde ps.listCódigo igual ao parâmetro listCódigo. Só que esse parâmetro a gente sabe o quê? O dois pontos, não pode ter espaço, listCódigo. É muito parecido com o que a gente fez lá para os SQL Query, lá nos nossos cadastros, mestre detalhes, os associativos. Então a gente utilizou. É muito parecido essa parte. Porém, a junção, ou seja, mostrar list código do detalhe, que é igual a list código do mestre, aí vai ser um pouco diferente, que é característico do Simple Dataset. Mas a associação de usar um data source para ser o data source que liga o mestre ao detalhe, até aí continua igual lá que a gente fez para os cadastros associativos. Mas aqui o que vai mudar vai ser na hora de ligar os campos. Então volta e já vamos escrever a cláusula where alo.ra, onde o PS, que é presença, a presença list código igual a dois pontos, não tem espaço, list código. Esse list código, por ser um parâmetro, ele vai buscar em algum lugar. Então a gente vai configurar o tipo dele, o tipo inteiro. E uma outra coisa, mesmo que o código da lista não apareça, lembra do documento original? No documento original é o RA, o nome, a coluna para colocar P e F e a coluna para o aluno assinar. O código da lista não aparece, mas o código da lista aqui está na instrução select, porque a gente precisa desse código para a gente poder juntar, linkar os dois list códigos. Quais list códigos? O list código do detalhe com o list código do mestre, que é a lista. Dá OK. Vamos configurar já o parâmetro. Propriedade params.
Tá, vamos configurar ele. List código. Tipo de dados está desconhecido, a gente passa para ft integer. Pode fechar o editor de parâmetros. Seleciono SDS detalhe. E aqui ainda não tem, né? Não tem um valor. Mas ele aceita ali porque a gente configurou o tipo de dado dele, ele abre, mas ainda não realiza nenhum filtro. Então agora a gente vai configurar o data source para que o data source seja o data source para a relação mestre detalhe. Mantém desativado. Seleciono o data source, já muda o nome dele. DTS. Lista de presença. MD, mestre detalhe. Propriedade dataset. Então, na propriedade dataset, todos serão apresentados, mas sempre aquele que não tem o nome do datamódulo como qualificador. E aqui a gente tem o mestre detalhe. Os nomes não ficaram muito significativos. Porém, lá no modelo, então não teria como ali dar um nome significativo, porque agora ficaria um nome significativo para um assunto que tem nada a ver. E lembrando que no relatório, o mestre está associado à banda master, e não um dataset que é o mestre em um relacionamento mestre-detalhe. Aqui porque coincidiu. Além do mestre ser usado em uma banda master, ele também será utilizado em uma relação mestre-detalhe. Tá? Então isso acontece, mas o nome ali, mestre-detalhe, não ficou muito expressivo, né? Ficou muito solto. Sabe, tem um mestre-detalhe, mas quem é o mestre, quem é o detalhe. Mas quando a gente mudar o username lá do FRX DB Dataset, aí a gente vai dar nome significativo, lista e presença, e lá no relatório, que é o que importa para a gente, os nomes estarão significativos. Então aqui é o mestre, propriedade dataset, o data source é o mestre. Dá um Ctrl Shift S para salvar. Tá. Agora a configuração da relação mestre-detalhe. O Simple Dataset tem uma propriedade master source, e essa propriedade que a gente vai utilizar. Primeiro configura o master source dele, e depois a gente configura o master field, o campo mestre e o data source que está associado a um dataset que será o controlador do detalhe, ou seja, quando a gente passar no SDS mestre para um novo registro, embaixo no detalhe tem que refletir essa mudança de forma automática para a gente. Seleciono o SDS detalhe. Lá na propriedade master source, então todos os data sources serão apresentados, mas a gente vai usar o DTS lista de presença MD e depois em master field. Agora, olha que legal essa ligação aí das colunas. Master field, dá um clique. E olha que legal, field link design. Isso daqui lembra lá a época do BD, que é o mais antigo, lá do Delphi 1, Delphi 2, e até os últimos Delphi também tinha, né? O Builder depois que ele surgiu também, mas daí é muito antigo, muito utilizado. Então a gente volta um pouquinho assim para fazer essa ligação entre os datasets. Do lado esquerdo a gente tem os campos do detalhe, o list código, AluRA e AluNome. E do lado direito, do mestre. O que a gente deve fazer? Bem, é a mesma coisa da cláusula where, usando a chave estrangeira do detalhe, ligando com a chave primária lá do mestre. Então não muda o quê? O conceito. A técnica ela não muda. Chave estrangeira com chave primária
e aí a gente liga os dois. Observe. Detail Fields, list código. Master Fields, list código também. O botão ADD vai estar habilitado. Dê um clique nele. E aqui em campos que estão juntos, que foram juntados, aparece aqui. E como a gente, de forma sábia, a gente construiu a tabela com uma coluna para ajudar a tecnologia, está pronto. Pô, Pedrão, mas eu tivesse aí tabela com 3, 4 colunas, formando uma chave composta. Bastaria você ir adicionando as colunas que fazem parte da chave composta dos dois lados. Do lado do detalhe e do lado do mestre. Estaria também resolvido. Ok. E a gente pode manter os dois aí desligados, né? Eles não têm aquele sincronismo, mas está pronto. Aí você pode falar, Pedrão, como que você tem certeza que essa ligação está pronta? Realmente, aqui não tem como a gente ver, porque é um relatório, isso lá no relatório. Aí você poderia falar, Pedrão, mas você diz lá que eu tenho que ter certeza que os meus dados estão sendo apresentados. E realmente, se agora você não tiver uma certeza que essa ligação está correta, o que vai garantir lá no seu relatório que os dados serão apresentados ou não? Uma dica de ouro. Às vezes não aparece. Aí você, pô, meu SQL está errado, mas que a gente fez uma SQL complexa, você pode pensar que essa SQL está errada agora. Mas muitas vezes a tabela que você está construindo no relatório, ela está vazia. E aí não vai apresentar dados mesmo com tabela vazia. Então essa dica é de ouro. Você ficar lá o dia inteiro e você ficar focado fazendo algo pensando que é a sua SQL que está errado. Mas na verdade a tabela está vazia, não tem nada para mostrar. Até você ir lá no banco e ver que a sua tabela está vazia, já foram horas. Então lembra, você fez SQL, passou para True, ativou elas, não deu nenhum erro de coluna, tá tudo bonitinho. Quando você vai apresentar o relatório, tá vazio, não aparece nenhum dado, dá uma olhadinha lá na sua tabela e vê se tem dados. Aqui eu vou passar outra dica para você. Coloque dois controles que apresentam dados e veja se esses controles estão apresentando. Por exemplo, a gente vai colocar agora 2 DB Grid nesse formulário, temporariamente, não fica. A gente vai colocar 2 DB Grids ali. E vamos ligar eles com o Simple Dataset. E se eles apresentarem dados, maravilha. Por quê? Porque a ligação foi feita corretamente. A gente vai executar, vamos navegar nos registros do grid que está associado ao Simple Dataset mestre e o grid que está associado ao Simple Dataset detalhe, ele vai se auto-refresh, se auto-atualizar de acordo com a movimentação do mestre. Vamos colocar isso aí que vai ficar muito legal? Aumente formulário, depois a gente vai voltar ele ao tamanho dele, tá? Aumente. E agora coloque 2 DB Grid. Vá lá na Tool Palette, Data Controls, 2 DB Grid. Então esse DB Grid aqui vai ser para o mestre, o registro mestre. E vamos pôr um outro. Não se preocupe com o nome, que é só para a gente ver se a configuração que a gente fez está correta. Porque eu estou abrindo ele assim, porque são várias colunas, né? 2 Data Source. Então vai lá de Data Access. 2 Data Source 1 e o Data Source 2. E configure o Data Source. Data Source 1 vai o dataset dele. Cuidado que vai aparecer bastante, mas vai para o SDS mestre. E o Data Source 2, propriedade dataset, SDS detalhe. E conecte os DB Grid a esses data source. O DB Grid 1
ao data source 1, ó, já apareceu ali. Então, já tá o quê, ó? A ligação do mestre já tá correta, ele já me mostrou os dados ali. Vamos fazer por detalhe também. dbgrid 2, data source 2, ó, também já trouxe aqui, ó. Do Simple Dataset, SDS mestre, ativo e tá ativo. Então tá aí. Então, vamos fazer melhor, vamos executar e rolar para ver se o SDS detalhe, se ele também se atualiza de acordo com o mestre, a linha mestre de lista que está selecionado. E aí você terá certeza que a sua ligação mestre detalhe está correta. Aí você está pronto para ir para o relatório, porque aqui você tem certeza, está apresentando os dados, lá no relatório também vai apresentar, ok? Ctrl Shift S para salvar. Vamos dar um build, um clean, um build. Espere terminar a construção. E quando terminar a construção, ok, pode executar. Relatório, lista de presença. Agora, olha que legal, ó. Tá aqui, então agora tem que mudar embaixo. Fica de olho, se não mudar embaixo, a ligação tá errada. Se mudar embaixo, parabéns, você fez corretamente. Então tá aqui, ó, direito, ó. E lá é porque eu só tenho também aqui 2, né? Você deve ter mais aí, mas aqui já me diz que tá certinho, ó. Então, quando eu navego nos registros do mestre, ele muda num detalhe. Observe o list código aqui com o list código aqui. Quando eu seleciono de baixo, muda também. E isso prova que a sua associação mestre detalhe está correta. Agora é continuar para o relatório. Pode fechar. Sai do sistema, vamos tirar, né? Você gostou, né? Mas não dá para fazer um relatório dessa forma com esses grids aí, né? A não ser que você deseje ou que precise, mas não é. Por isso que a gente vai tirar, tá ok? Então seleciona os grids, dá um del. Não esqueça do data source também, dos data source. Data source 1, data source 2. Diminui o formulário de parâmetros. Vamos aproveitar e arrumar um pouquinho mais aqui, ó. Os que ficaram. Aí, aqui que vai entrar um FRX DB mestre. E aí? Gostou? Muito legal, né? Nesta aula, você adicionou um novo Simple Dataset, configurou ele em uma relação mestre-detalhe e viu o sincronismo entre os dois Simple Datasets. Na próxima aula, você vai configurar os TFRX DB Dataset para usarem o SDS mestre e o SDS detalhe. Ou seja, modificará a propriedade username e os apelidos das colunas antes de começar a desenhar o relatório. Obrigado por assistir a essa aula e até o próximo vídeo.